Em 1951, uma família Amish de 8 pessoas na Pensilvânia cultivou comida suficiente para o ano inteiro em apenas uma pequena horta atrás de seu celeiro, uma área não maior que uma garagem para um carro. Eles empilharam batatas em torres quase da altura de uma pessoa, cultivaram feijões trepadeiras que cobriam suas cercas de madeira e usaram cada pedacinho de espaço para ervas. Sem eletricidade ou irrigadores modernos, aquela pequena horta ainda fornecia centenas de quilos de comida a cada estação. Esses 25 segredos de jardinagem fora da rede fazem parte de uma herança de viver completamente da terra, o que os ajudou a superar crises econômicas e quebras na cadeia de suprimentos. Molessa, vamos trazer de volta 25 antigas dicas de jardinagem Amish, que são baratas, mas tão eficazes que podem fazer você nunca mais querer fazer compras em um supermercado. E preste atenção à dica número 11. Você vai adorar esta ferramenta de jardinagem especial que fará você querer ir lá fora imediatamente. Enquanto a cultura moderna vê as cercas como uma forma de separar ou obter privacidade, os Amish as veem como um ser vivo que agrega valor. Eles não plantam apenas arbustos de alfineiro ou louro para decoração. Eles plantam cercas vivas comestíveis, arbustos de framboesa ao longo das bordas, cassis no meio e algumas macieiras silvestres nos cantos. De acordo com estudos sobre agricultura urbana, o uso desse espaço de borda pode aumentar sua área de cultivo utilizável em até 15% sem alterar o layout geral. Uma cerca viva comestível oferece total privacidade e atua como um ótimo quebra-vento para proteger as plantas delicadas em seu interior. Uma família pode colher cerca de 44 libras, 20 quilos, de frutas suculentas a cada verão, apenas com essa cerca. Em algumas antigas áreas suburbanas da Inglaterra, costumava haver regras rígidas contra o plantio de árvores frutíferas nos quintais da frente porque as pessoas achavam que pareciam desarrumadas. Mas a história mostrou que ser autossuficiente é muito mais valioso do que apenas ter uma aparência chique. Essas cercas vivas ainda existem em antigas fazendas no condado de Lancaster. E hoje, elas estão sendo usadas novamente por hortas urbanas em Seattle para construir comunidades sustentáveis. O melhor tipo de cerca é aquela que afasta olhares curiosos e aquece nossos corações com frutas doces. Nunca sobrecarregue seu solo plantando a mesma coisa no mesmo lugar repetidas vezes. Os mestres agricultores Amish sempre se lembram de nunca plantar a mesma cultura no mesmo lugar 2 anos seguidos. Plantas exigentes, como o milho, são seguidas por construtoras de solo, como ervilhas ou feijões, depois folhas verdes e, finalmente, raízes. Esse processo começa com um cronograma de plantio que dura até 3 anos para acompanhar de perto como os nutrientes se movem pelo solo. Plantas famintas, como milho ou tomate, retiram muito nitrogênio e minerais. Então as leguminosas entram em ação para devolvê-los graças aos pequenos nódulos em suas raízes. A ciência moderna do USDA provou que a rotação adequada ajuda a construir um solo que atua como um banco de água natural, retendo até 20 mil galões de água por acre. Isso não ajuda apenas as plantas a sobreviverem às secas. Também quebra o ciclo de vida de pragas, que geralmente ficam por perto, onde apenas um tipo de planta é cultivado. O solo é como uma conta poupança. Você não pode simplesmente continuar tirando dinheiro sem colocar um pouco de volta. E a rotação é a maneira de retribuir a sua terra natal. Todo grande edifício precisa de uma base forte. E no mundo Amish, as plantas iniciais são a base para uma colheita farta. Os feijões são a primeira escolha nesta lista. Esta planta versátil alimenta as pessoas e o solo ao mesmo tempo. Além disso, plantar rabanetes é um truque inteligente para quebrar o solo duro e compactado com suas raízes profundas. Eles crescem em apenas 25 a 30 dias, abrindo espaço rapidamente para as culturas principais. As flores de trigo sarraceno também são usadas como uma arma secreta para atrair polinizadores e liberar compostos que tornam o fósforo no solo mais fácil de ser absorvido pelas plantas. Na verdade, um pé de feijão de moita saudável pode render 0,5 libras de feijão por temporada, deixando para trás muito nitrogênio gratuito para a próxima safra.
O trigo sarraceno, em especial, pode mudar completamente a estrutura e a saúde de um pedaço de terra em apenas 6 curtas semanas. Uma velocidade que quase nenhum fertilizante químico consegue igualar. Fertilizantes químicos são como café para as plantas. Eles funcionam muito bem até que o efeito passe. Portanto, é sempre melhor começar com as raízes mais sustentáveis. Esta é uma obra-prima de desenvoltura, onde 20 ervas diferentes podem viver juntas e felizes, em um espaço menor que uma mesa de cozinha. Para construir isso, um agricultor Amish usa cerca de 200 pedras pequenas, ou 75 tijolos, para fazer uma estrutura em espiral com cerca de 3 pés de altura e 5 pés de largura. Essa forma cria diferentes microclimas. O topo seco e ensolarado é perfeito para alecrim e tomilho. A parte do meio, mais fresca, é para salsa e cebolinha, enquanto o fundo úmido é um paraíso para hortelã e agrião. O que é especial é que a inclinação natural da umidade dá a cada planta exatamente a quantidade certa de água e calor, sem precisar de canos ou sensores sofisticados. Na cultura Amish, uma horta não é apenas para a aparência. Ela tem que servir para a cura e culinária. Essas espirais geralmente são colocadas bem perto da porta da cozinha, para que uma mulher Amish possa pegar facilmente ervas frescas para uma refeição ou para remédios caseiros. As espirais de ervas se tornaram populares nos EUA por meio de comunidades de vida ecológica no Oregon e na Califórnia. A Beacon Food Forest é considerada a maior floresta alimentar comunitária dos EUA, onde espirais de ervas são construídas para ensinar o pessoal da cidade a cultivar sua própria comida. Quando muros e cercas não são mais apenas barreiras, mas se tornam estátuas vivas cheias de frutas, é aí que a técnica de espaldeira mostra sua mágica. Esse método, na verdade, começou em mosteiros medievais onde o espaço do jardim era muito apertado, forçando as pessoas a treinar as árvores para crescerem planas. Os galhos são dobrados horizontalmente ao longo de um sistema de suporte, criando uma forma bidimensional que economiza muito espaço. Podá-las regularmente para manter o centro aberto permite que a luz do sol alcance cada folha e botão, garantindo que cada parte da árvore tenha energia para produzir frutos. Um pessegueiro super-anão cultivado dessa forma precisa de apenas cerca de 3 pés de largura, mas pode render de 50 a 75 libras de frutas por ano. Isso é um aumento de cerca de 40% na produtividade em comparação com árvores, deixadas para crescer soltas. Uma macieira em espaldeira se projeta apenas cerca de 8 polegadas de uma parede, transformando até a passarela mais estreita em um pomar. Além de fornecer comida, essas árvores parecem uma obra de arte viva de alta classe. Quando o seu pomar é mais plano que uma panqueca, você sabe que está fazendo algo certo porque é a mistura perfeita de produtividade e beleza. Em um mundo de economia e reciclagem, as caixas de ovo de papelão de um simples café da manhã se tornam a plataforma de lançamento perfeita para novos brotos. É muito fácil, mas funciona muito bem. Basta encher cada pequeno copo com um bom composto, plantar suas sementes e mantê-las úmidas em um parapeito de janela ensolarado. Quando os brotos estiverem fortes o suficiente, o jardineiro simplesmente rasga os copos de papel individuais e os planta diretamente no solo da horta sem machucar as raízes sensíveis. Esse papelão se decomporá completamente na terra após algumas semanas, adicionando fibra sem deixar nenhum lixo plástico para trás. Essa pequena dica ajuda as plantas jovens a evitar o choque ao serem movidas, ajudando-as a criar raízes mais rápido e a crescerem mais fortes. É especialmente bom para hortas pequenas, onde cada muda conta. Uma pilha de caixas guardadas ao longo de um mês é suficiente para fornecer bandejas de sementes para todo o plantio de primavera de uma família. Enquanto muitas pessoas hoje compram bandejas multiníveis caras, luzes de LED e kits iniciais sofisticados, os Amish se apegam a essa maneira simples que é muito mais eficaz. Se você visitar as hortas em Lancaster, não verá pessoas correndo para a loja em busca de fertilizantes caros. Em vez disso, eles fazem o que chamam de ouro negro em seu próprio quintal. Para fazer esse solo lendário,
Eles constroem uma pilha de compostagem que geralmente tem 3 pés por 3 pés. Começando com uma camada de 6 polegadas de material marrom, como folhas secas e palha, seguida por uma camada de 3 polegadas de material verde, como restos de vegetais e grama fresca. Uma fina camada de terra da horta é polvilhada entre as camadas para adicionar bactérias locais e é mantida tão úmida quanto uma esponja torcida. Virar a pilha toda semana mantém o ar em movimento, o que ajuda o calor a decompor tudo rapidamente. Os resultados são como mágica. Um punhado desse ouro negro contém mais seres vivos do que toda a população humana na Terra. O solo manejado dessa forma tem até 60% mais matéria orgânica do que o solo agrícola comum, criando o lar perfeito para as raízes. Uma boa receita de compostagem pode se transformar em um rico humus negro em menos de 3 semanas, pronto para alimentar uma grande colheita. Alimente o solo e o solo alimentará você. Essa é a lei da mãe natureza pela qual os Amish sempre vivem. Todas as manhãs nas fazendas Amish, quando o café da manhã termina, cascas de banana, borra de café, cascas de ovo trituradas ou até mesmo pedaços de lã que sobraram têm outro destino: a pilha de compostagem na horta. Os Amish costumam brincar que são as únicas pessoas que ficam felizes em ver borra de café ou cascas de banana se acumulando na cozinha. Mas essas coisas que parecem inúteis são, na verdade, o segredo para manter suas hortas verdes por gerações. A avó da família tritura as cascas de ovo e as espalha no composto para adicionar cálcio aos tomates, o que ajuda a prevenir a podridão apical. As crianças levam as cascas de banana para o quintal e as picam antes de misturá-las ao composto para fornecer bastante potássio para flores e frutas. E a borra de café do bule da manhã vai direto para o composto quente, onde alimenta as minhocas que estão silenciosamente afrouxando o solo abaixo. Algumas famílias Amish até misturam restos de lã de ovelha. Essas fibras de lã se decompõem muito lentamente, agindo como uma fonte de alimento de reserva, para que o solo continue recebendo nutrientes durante toda a temporada. Para canteiros de mirtilo ou morango, a borra de café também ajuda a tornar o solo ligeiramente ácido, que é exatamente o que essas plantas precisam para prosperar. Você usa borra de café na sua horta? Na próxima vez que você passar um bule de café, lembre-se de que essa borra é como ouro puro para o seu jardim. Uma vez que o solo está saudável por dentro, proteger a pele da terra com um escudo de plantas é necessário para mantê-lo úmido mesmo no clima mais seco. Isso é feito plantando culturas de crescimento rápido, como trevo, centeio ou trigo sarraceno, entre as fileiras principais ou em canteiros que estão descansando. Essas plantas não apenas impedem o crescimento de ervas daninhas ocupando espaço e luz, suas raízes também evitam que o solo seja lavado durante chuvas fortes. Quando combinado com uma camada de 4 a 6 polegadas de cobertura morta orgânica por cima, a umidade permanece tão bem que você pode reduzir a rega em incríveis 80%. A ciência por trás da cobertura vegetal viva mostra que ela atua como um termostato natural, mantendo as raízes frescas no verão e mais quentes no inverno. Um fato interessante é que, uma vez que essas plantas terminam seu ciclo, elas podem ser cavadas de volta na terra para se tornarem um ótimo adubo verde. O solo saudável é a base da vida, e mantê-lo coberto é como demonstramos respeito pela vida dentro da terra. Em pequenas hortas Amish, onde tomates, alfaces e feijões costumam ficar a apenas alguns centímetros de distância, as pragas podem se espalhar por toda a horta em dias. Mas, em vez de gastar dinheiro com sprays químicos ou sistemas caros, os Amish transformam esse espaço lotado em um labirinto de aromas que torna impossível para os insetos encontrarem seus alvos. Entre as fileiras de vegetais, eles plantam taguetes bem ao lado dos tomates para proteger as raízes de nematóides nocivos. Fileiras de alho são enfiadas em pequenos espaços ao redor das folhas verdes, criando um cheiro forte que afugenta os insetos. Tomilho e lavanda são plantados ao longo das bordas, ou em pequenos cantos para atrair abelhas e insetos bons que comem os ruins, ao mesmo tempo em que confundem as pragas. Em hortas pequenas, essa tática funciona especialmente bem, porque o aroma espesso permanece concentrado no espaço apertado.
em vez de ser levado pelo vento como em campos grandes. Os Amish chamam isso de interferência simbiótica, onde cada planta ajuda a proteger suas vizinhas. Apenas alguns pequenos aglomerados de tagetes podem reduzir significativamente os danos causados por nematóides, graças a um composto natural que eles liberam de suas raízes. As ferramentas de jardinagem não são apenas objetos, elas são companheiras e uma extensão natural das mãos de um agricultor ao longo dos anos. Toda vez que o trabalho termina, o jardineiro usa uma escova dura para tirar a sujeira, seca-as e coloca uma fina camada de óleo nas partes de metal para evitar a ferrugem. Lâminas de enxada e espátulas de aço são afiadas regularmente com uma pedra de amolar manual para garantir que cada corte seja limpo e não esmague a planta. Uma ferramenta muito importante no kit Amish é o forcado largo, uma ótima alternativa manual aos ruidosos motocultivadores, que afrouxa o solo em até 12 polegadas de profundidade, sem bagunçar as camadas naturais da terra. Cuidar bem das ferramentas faz com que elas durem décadas, até mesmo por muitas gerações, e torna a jardinagem muito mais fácil e divertida. Ferramentas afiadas podem economizar ao jardineiro até 50% do esforço ao cavar ou podar. Uma ferramenta bem conservada é como um cavalo bem treinado, sempre responsivo e muito confiável em qualquer situação. Todas as tardes nas fazendas Amish, logo após a colheita dos vegetais, os próximos jardineiros são retirados de seus cercados. Não são tratores ou motocultivadores barulhentos, mas algumas galinhas gingando pela pequena horta atrás da casa. Elas ciscam o solo velho, comem todos os insetos que sobraram e deixam fertilizante natural bem nas fileiras. Nos quintais apertados dos Amish, onde nada é desperdiçado, até as galinhas têm mais de um trabalho. As galinhas aram o solo automaticamente, eliminam pragas e adicionam nutrientes sem precisar de produtos químicos ou máquinas modernas. O esterco de coelho também é coletado, ou as coelheiras são colocadas bem em cima das áreas de compostagem para aproveitar esse fertilizante muito concentrado e fresco. Os dados mostram que raças de galinhas caipiras podem fornecer de 0,5 a 1,5 libras de nitrogênio por ave a cada ano. Muito fertilizante de alta qualidade de graça. Além disso, bebedouros duplos para galinhas podem ser instalados para usar a água extra nas plantas próximas, reduzindo as necessidades de água da horta em 25%. O uso de materiais naturais para isolar acusticamente o galinheiro também ajuda a reduzir o canto do galo em 60%, mantendo a paz com os vizinhos. Alimentar o solo nem sempre significa cavar muito. Às vezes, fazer o mínimo é o melhor para o meio ambiente. Em espaços pequenos, eles podem usar o método de cortar e deixar cair. Em vez de revirar o solo, você apenas corta suas culturas de cobertura no nível do solo para que as raízes apodreçam por baixo, enquanto as partes superiores se tornam uma cobertura morta instantânea. Para fazer isso, uma vez que as culturas de cobertura, como o trevo ou cevada, tenham feito seu trabalho, o jardineiro usa tesouras grandes para cortá-las na base, deixando todos os caules e folhas ali mesmo no chão. Esse material verde se transforma rapidamente em humus, cobrindo e mantendo a superfície úmida, enquanto as raízes nas profundezas da terra apodrecem e criam túneis naturais para ar e água. Esta é uma grande parte da jardinagem sem escavação, que mantém a estrutura do solo viva e protege as úteis redes de cogumelos de se romperem. A matéria orgânica no solo aumenta visivelmente após cada estação, sem fazer o agricultor trabalhar muito. Ao alimentar o solo em vez de apenas as plantas, eles criam um ambiente de cultivo que se torna mais produtivo a cada primavera. Cortar para construir, dar um passo para trás para dar 2 passos para frente. Essa é a filosofia por trás de cada corte intencional que um jardineiro Amish faz. Se você costuma despejar a água da louça no ralo e sua avó o impede, isso é normal. Para um jardim, essa água residual biológica, desde a água da louça até a água ecológica da lavanderia, é um presente precioso. Uma casa média pode produzir até 100 litros de água cinza por dia, o suficiente para salvar uma pequena horta durante os meses mais quentes do verão. Isso não ajuda apenas a reduzir suas contas de água. É uma boa ação para sua amada terra.
A água cinza geralmente é despejada de manhã cedo ou no final da tarde para evitar que evapore e para ajudar as plantas a absorvê-la. Pedaços de terra secos voltados para o sul geralmente são os primeiros a receber essa água preciosa para evitar que as plantas murchem. Embora algumas pessoas possam ficar nervosas em usar águas residuais domésticas, se você escolher seus sabonetes com cuidado, é uma atitude muito inteligente. O que é especial é que os pedaços orgânicos na água da louça podem até agir como um fertilizante leve, ajudando os micróbios bons a crescerem. As prioridades podem mudar entre as gerações, mas o bom senso permanece o mesmo. Valorize cada recurso que a natureza nos dá. Prolongar até a estação de cultivo e proteger os brotos fracos das geadas tardias é um desafio que as estufas frias recicladas podem resolver lindamente. 4 pedaços de madeira para as laterais, uma janela velha inclinada por cima, e você tem uma estufa fria. Para ser mais específico, você constrói uma caixa de madeira sem fundo, coloca onde recebe mais sol e usa uma velha janela de vidro como tampa, ligeiramente inclinada para o sul para captar a maioria dos raios. Essa configuração funciona como uma estufa minúscula, retendo o calor do sol durante o dia e liberando-o lentamente à noite, graças à terra quente abaixo. Testes reais mostram que a temperatura do solo dentro da caixa geralmente é de 10 a 15 graus Fahrenheit mais alta do que o ar externo, tornando-a perfeita para as sementes brotarem 2 meses antes. Essa estrutura simples é um guarda-costas que permite colher verduras assim que a neve derrete. Especialmente o uso de vidros duplos antigos tornará o isolamento muito melhor, protegendo as plantas dos ventos congelantes. É a melhor maneira de começar uma nova temporada, mesmo quando ainda há neve nos caminhos. Ter minúsculas usinas de energia que fornecem toneladas de nutrição é uma estratégia inteligente para manter a família saudável. Microverdes, vegetais bebês colhidos poucos dias após brotarem, concentram mais nutrição em um espaço pequeno do que qualquer outra forma de cultivo. Você começa semeando sementes densamente em bandejas rasas, com apenas cerca de 2 polegadas de profundidade, usando um solo orgânico leve e limpo. A chave para uma colheita constante é plantar um novo lote a cada 5 a 7 dias, para que você sempre tenha verduras frescas para usar apenas 7 a 14 dias após o plantio. A ciência da nutrição provou que os microverdes contêm até 40 vezes mais nutrientes, vitaminas e minerais do que a versão adulta da mesma planta. Por exemplo, meia xícara de brotos de brócolis tem o mesmo valor nutricional que 2,5 libras de uma grande cabeça de brócolis. Um número verdadeiramente surpreendente para qualquer dona de casa. Após a colheita com tesouras afiadas, o solo velho cheio de raízes ricas em nitrogênio pode ir direto para a pilha de compostagem para ser reciclado. Verduras frescas o ano todo podem parecer impossíveis em um espaço pequeno, mas os Amish aperfeiçoaram sistemas que fornecem alimentos saudáveis, não importa o quão rigoroso seja o inverno. A partir de um espaço minúsculo de apenas 2 pés, um sistema constante de microverdes pode fornecer vegetais frescos para toda a família o ano todo. Quando uma horta é muito pequena para adicionar mais fileiras, os Amish escolhem cultivar para cima em vez de para os lados. É por isso que nasceram as torres de batata, um truque que transforma alguns pés quadrados de terra em comida suficiente para toda a família por mês. 2. A torre geralmente é construída com o que estiver por perto, como tela de arame, velhas tábuas de madeira ou até mesmo pneus velhos, com cerca de 3 pés de altura, mas ocupando apenas um pedacinho do quintal. O jardineiro começa com cerca de 8 polegadas de terra no fundo, coloca algumas batatas semente e as cobre levemente. Quando os caules crescem cerca de 6 polegadas de altura, eles adicionam mais terra misturada com palha para cobrir a maior parte do caule, deixando apenas as folhas superiores à mostra. Esse processo é repetido várias vezes durante a estação de cultivo. Cada parte do caule que é enterrada fará crescer novas batatas ao longo de seu comprimento, transformando a pequena torre em uma fábrica de batatas de vários níveis. Para garantir que a água e o ar cheguem de cima a baixo, os Amish costumam colocar um tubo com furos ou um núcleo de madeira seca no meio da torre. Isso evita que as raízes do fundo sufoquem e mantém o solo úmido. Cultivar batatas é como construir uma torre e colher
é como ganhar na loteria. Isso ajuda você a aproveitar ao máximo cada centímetro quadrado da sua horta. Colocar a comida na terra é a melhor maneira de manter suas bênçãos frescas, uma prática que os Amish mantêm há séculos. Eles criam geladeiras naturais enterrando baldes de grau alimentício até a borda em cantos sombreados do jardim. Dentro do balde, eles colocam camadas de areia úmida com raízes como cenouras e beterrabas para mantê-las crocantes. Um segundo balde é colocado por cima de cabeça para baixo e mantido no lugar com uma pedra pesada para criar uma vedação que protege a comida das temperaturas externas. Esse simples sistema de adega de baldes mantém uma temperatura perfeita de 35 a 45 graus Fahrenheit, garantindo que a comida não estrague durante o longo inverno. Com apenas 6 pequenos baldes, uma família pode armazenar mais de 100 libras, 45 quilos, de vegetais em um espaço menor que uma mesa de centro. Comparada às geladeiras sofisticadas que são difíceis de consertar, essa solução é muito prática e dura para sempre. Cenouras e beterrabas mantidas dessa forma geralmente ficam mais doces e crocantes do que em qualquer método moderno. Esses baldes descansando silenciosamente no subsolo são os tesouros que alimentam a família durante os dias congelantes. A planta de confrei é conhecida como a arma secreta dos jardineiros Amish porque produz um fertilizante lendário para tomates. Eles colhem folhas de confrei, colocam-nas em um balde e as pressionam com um tijolo sem adicionar uma única gota de água. Após cerca de 2 semanas, as folhas se decompõem em um líquido preto que é espesso e tem um cheiro muito forte, mas é incrivelmente rico em potássio. Quando eles misturam esse líquido com água na proporção de 20:1, obtém um chá nutritivo que torna os frutos grandes e doces e ajuda as plantas a crescerem fortes. A variedade Boking 14 é geralmente preferida porque não espalha sementes por toda parte nem atrapalha outras plantas. A Royal Horticultural Society, na Inglaterra, também reconheceu este como um dos fertilizantes naturais mais eficazes da atualidade. Basta plantar confrei uma vez e o jardineiro terá uma fonte gratuita de fertilizante para o resto da vida, sem gastar dinheiro com produtos engarrafados. Regar com essa água de ouro negro regularmente ajuda tomates e abóboras a ficarem muito maiores e melhores do que com fertilizantes comerciais. Você tem alguma arma secreta das plantas do seu jardim? Por favor, compartilhe suas próprias receitas de fertilizantes naturais conosco. Para os Amish, mãos trabalhadoras e um olhar cuidadoso são a maneira mais segura de proteger as plantas. Todas as manhãs, bem cedo, eles fazem algo que chamam de brincadeira de patrulha de pragas para verificar cada folha e caule. Com apenas um par de luvas e um balde de água com sabão, eles retiram os convidados indesejados com as mãos. Isso garante que cada inseto removido não possa convidar seus amigos para comer a colheita. Além disso, eles beliscam regularmente os pequenos brotos laterais, chupões, nos tomateiros, quando ainda não são nem do tamanho de uma borracha. Esse simples ato ajuda a planta a colocar 30% mais energia no crescimento dos frutos, em vez de desperdiçá-la em folhas extras. Estar ali mesmo na horta cria um vínculo estreito entre a pessoa e as plantas. Essa forma manual mantém os danos causados por pragas abaixo de 10%, o que é tão bom, ou até melhor do que hortas que usam produtos químicos. Cada caminhada matinal pelas fileiras não é apenas trabalho, é uma conversa silenciosa com a natureza. Os Amish nunca combatem as pragas sozinhos. Eles sempre convidam os guarda-costas da natureza para ajudar. Eles projetam rodovias úteis com faixas de flores locais para atrair joaninhas, louva-a-Deus e vespas parasitoides. Uma única joaninha pode comer até 5.000 pulgões em sua vida, mantendo as plantas limpas de inimigos. Eles também mantêm pequenas pilhas de madeira, ou frestas de pedra sombreadas como lares para sapos e cobras-liga. Um sapo trabalhador pode comer até 10.000 pragas em apenas uma temporada de jardinagem. Os Amish costumam lembrar uns aos outros que, se você vir um sapo no jardim, deve tirar o chapéu para ele, porque ele está trabalhando mais do que você. Eles até colocam pratos rasos de água com pedrinhas para convidar os pássaros a se banharem e procurarem insetos. A polinização também é feita por abelhas pedreiras,
Apenas algumas delas são tão eficazes quanto centenas de abelhas melíferas. Um jardim equilibrado é um lugar onde cada criatura encontra seu lugar e todas protegem a vida juntas. Criar um bom lar para predadores naturais reduz o quanto um humano tem que fazer, ao mesmo tempo em que garante uma grande colheita. Usar a energia do sol para colher hortaliças frescas no meio de um inverno rigoroso é uma arte que os Amish aperfeiçoaram há muito tempo. Eles costumam construir a parede norte de uma estufa com pedras escuras ou blocos de concreto para absorver o calor durante o dia. Quando a noite cai, essa massa térmica libera o calor lentamente, mantendo o interior de 10 a 15 graus mais quente do que o exterior. Outro segredo interessante é que eles colocam esterco fresco de cavalo em trincheiras profundas no subsolo para usar o calor liberado à medida que ele se decompõe naturalmente. Um carrinho de mão de esterco fresco pode aquecer 100 pés quadrados por 2 meses seguidos sem custar um centavo de eletricidade. É o único sistema de aquecimento do mundo que produz seu próprio combustível e depois se transforma em um fertilizante valioso. Eles também usam galões de água pintados de preto, empilhados como baterias de calor, para captar o máximo de sol possível. Graças a esses truques passivos, uma família ainda pode colher vegetais frescos, mesmo em um janeiro congelante. Ser inteligente com a temperatura transforma uma estufa em uma fábrica de alimentos que funciona o ano todo. Quando o espaço do jardim é limitado, escolher as plantas certas se torna uma estratégia salvadora. Os Amish priorizam vegetais de raiz, como batatas, cenouras e rabanetes, porque são plantas de tripla utilidade. As raízes são para comer. As folhas podem alimentar os animais e eles se conservam muito bem durante o inverno. Um pequeno canteiro de cenouras de apenas 4 por 4 pés pode render até 24 libras, 11 quilos, de alimento, fornecendo muita nutrição para a família. Eles geralmente escolhem feijões trepadores em vez de feijões de moita para aproveitar o espaço vertical, o que triplica a colheita por pé quadrado. Vegetais de corte contínuo, como couve e acelga, também são favoritos, porque proporcionam colheitas por muitos meses. Essa estratégia pode aumentar a produção total de um jardim em 300% a 400% em comparação com o plantio tradicional em fileiras. Especialmente, os Amish valorizam muito as plantas voluntárias, que brotam sozinhas a partir das sementes do ano passado, vendo-as como trabalhadoras gratuitas. Eles nos aconselham a escolher as plantas como se escolhe um cônjuge. Procure aquelas que dão mais do que tiram. Focar em plantas ricas em calorias e nutrientes ajuda uma família a ser autossuficiente, mesmo em um pedaço minúsculo de terra. Fazer cada gota de água valer a pena é a base da arte Amish de gestão de água. Eles coletam a água da chuva dos telhados em sistemas de barris conectados para guardar para os dias secos. O maior segredo deles é usar potes de barro não esmaltados, chamados olas, enterrados perto das raízes, para que a água infiltre lentamente conforme necessário. Essa solução reduz a evaporação em 70% em comparação com a rega na superfície. Além disso, os jardins em formato de fechadura com uma torre de compostagem no centro funcionam como uma estação combinada de rega e alimentação, economizando 80% da água utilizada. Eles também fazem uma rega profética, regando muito profundamente antes que um longo período de seca seja previsto. Uma camada espessa de palha e cobertura morta de folhas secas é sempre mantida para deixar o solo tão úmido quanto uma esponja. Os Amish acreditam que economizar água não é apenas sobre poupar recursos. É uma maneira de trazer bênçãos para o seu jardim. Cada gota que atinge o solo deve ter a missão de alimentar a vida de forma eficaz. Economizar as pequenas gotas para colher grandes resultados é uma lição profunda que eles passam para a próxima geração. De cercas vivas comestíveis carregadas de frutas a adegas de balde, que mantêm o sabor do verão vivo no auge do inverno. Cada pequena dica é uma peça do quebra-cabeça para a liberdade e a soberania alimentar duradoura. Se esses segredos ajudaram você a reencontrar sua paixão pela jardinagem, compartilhe suas histórias e dicas pessoais nos comentários abaixo para que nossa comunidade possa aprender junta.
Se esta história mudou a maneira como você olha para as ervas daninhas no seu jardim, inscreva-se no nosso canal e curta este vídeo. Estamos escavando a história que tentaram enterrar. Plante o futuro. O próximo tesouro será aberto em breve.